Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 26 de junho. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença, acordando nesta manhã, buscando a Tua face e a Tua bênção. Estamos aqui suplicando em nome de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Vem nos falar através da Tua palavra. Vem exaltar e entronizar Jesus Cristo em nosso coração. Pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. A live que Deus nos deu para esta manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, tem o título de Escolha Jesus. Eu convido você para abrir a Bíblia em Mateus capítulo 27. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 27 e vamos ler a partir do verso 11. Mateus capítulo 27, a partir do verso 11. Aqui nós lemos: E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou. Está falando de Pilatos. O governador o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes, dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Queridos, aqui estava a escolha de um povo que era o povo escolhido de Deus. Era a descendência de Abraão. Foram abençoados por Deus, foram privilegiados por revelações de Deus, por profetas. E, queridos, Deus fez deste povo o depositário da sua bênção, o depositário da verdade. Mas aqui está dizendo que os líderes religiosos da nação de Israel persuadiram o povo, persuadiram a multidão para escolher Barrabás e não Jesus. Jesus estava ali despido até a cintura, chicoteado. O sangue escorria livremente das suas costas, manchando suas vestes e manchando o chão. Então agora nós queremos ler com você João capítulo 19. João capítulo 19, os versos 1 até o verso 5. Abra a sua Bíblia e leia comigo. João capítulo 19, versos 1 até o verso 5. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça. E lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis aqui, vô-lo trago fora para que saibais que não acho nele crime algum. Verso 5. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Eis aqui o homem. Esta frase saiu da boca de Pilatos. Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus. Mas durante estes 33 anos de humilhação na terra, assumindo a forma humana 100%,
ele decidiu não usar os poderes divinos. Era o Deus em carne, mas vivendo como homem, na dependência de Deus, na dependência do Pai, fazendo uso unicamente da comunhão, da oração, na busca da bênção do Pai e da iluminação do Espírito Santo. Eis aqui o homem, exclamou Pilatos. As costas de Jesus tinham sido laceradas pelo chicote. Seu rosto estava manchado de sangue. Mesmo assim, não havia rancor no rosto de Jesus, nenhuma marca de vingança em seus olhos. Nos olhos de Jesus havia exaustão, estava ali a dor estampada, mas também existia nos olhos de Jesus afeto, piedade daquela multidão ignorante que se deixava persuadir pelos líderes religiosos. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós não podemos ser multidão, nós não podemos ser povo, nós temos que ser filhos e filhas de Deus. Nós não podemos ser meros refletores dos pensamentos dos líderes religiosos e nem de uma outra pessoa. Nós temos que usar o nosso raciocínio, a nossa mente, o livre-arbítrio que Deus nos deu, e você precisa escolher Jesus, não Barrabás. Aquele povo, na sua ignorância, na sua submissão aos líderes religiosos da nação, eles escolheram Barrabás e rejeitaram a Jesus Cristo. Queridos, quando Jesus Cristo estava ali diante daquela multidão, nenhuma fraqueza covarde existia nele, mas em Jesus Cristo estava a resistência, a dignidade e a longanimidade. Barrabás também foi trazido para fora e colocado ao lado de Jesus Cristo. As linhas que podiam ser vistas no rosto de Barrabás eram linhas de um rosto duro e cruel. O brilho nos olhos de Barrabás eram brilhos de ferocidade, de ruindade. Era um assassino e ali estava o ódio estampado em sua face. Barrabás e Jesus ficaram lado a lado. Barrabás, representante de Satanás. Jesus, representante de Deus aqui na terra. Aliás, ele era o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, o Deus Filho, que encarnou, que se tornou um de nós, escolhendo viver como homem, para nos ensinar como um homem pode viver na dependência de Deus. Nesta comunhão, através da oração, através do batismo do Espírito Santo. Queridos, não dá para entender o que aconteceu ali, mas o povo escolheu Barrabás. Isso entra na sua cabeça? Na minha não entra. Como é que um povo escolhido, privilegiado, instruído nas Escrituras Sagradas, conhecendo as profecias, como é que eles deixaram-se conduzir e persuadir pelos líderes religiosos que eram guiados por Satanás e escolheram Barrabás, um bandido, um homem ruim? O que de mal Jesus tinha feito? Ele só fez o bem, ele só revelou o amor, ele só curou os enfermos, ele só ressuscitou os mortos, ele só alimentou os famintos. Queridos, de que acusar Jesus Cristo? Ele era puro, imaculado. E como este povo escolheu Barrabás, Satanás, e rejeitou a Jesus Cristo, o Salvador, o Messias? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, verso 21. Mateus capítulo 27 e o verso 21. Eis aqui. Vamos ler de novo. Verso 21 diz: E respondendo Pilatos, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Meus queridos, inevitavelmente a história se repete. Todos os dias a história está se repetindo. Todos os dias milhões de pessoas rejeitam Jesus e escolhem Barrabás. Mas Deus tem um grupo de filhos e filhas na terra que escolhe Jesus. E o meu apelo para você nesta manhã é: escolha Jesus.
lance a sua sorte ao lado de Jesus Cristo. Hoje todos nós estamos escolhendo, fazendo escolhas. Não existe um terreno intermediário. Não tem como ficar em cima do muro. Não adianta. Você tem que escolher. É impossível não escolher, pois não escolher também é uma escolha. Aqueles que preferem não escolher, eu não sou contra e nem a favor de Jesus. Estes que preferem não escolher, já escolheram Satanás. Já se colocaram ao lado de Barrabás. Não é necessário que você escolha deliberadamente Satanás. Isso eu estou lendo, está no Desejado de Todas as Nações, página 239. Não é necessário que você escolha deliberadamente Satanás. Não é necessário que você escolha abertamente o reino das trevas. Basta rejeitar Jesus. Basta negligenciar fazer aliança com o reino da luz e você já está no reino das trevas. Se não cooperamos com os instrumentos celestes, Satanás tomará conta do coração e torná-lo-á morada sua. A única defesa contra o mal é Jesus habitar no coração mediante a fé em sua justiça. Desejado de Todas as Nações, página 239. Inevitavelmente temos de estar sob o domínio ou de Satanás ou de Jesus. São dois senhores. Nós nascemos com essa natureza pecaminosa, má, sob o domínio de Satanás. Mas, queridos, chega um momento em que, tocados pelo Espírito Santo, somos atraídos para Jesus Cristo, o Cristo crucificado, atraídos a Ele. E então nos rendemos a Jesus Cristo. E então somos gerados da água e do Espírito. Nascemos como novas criaturas, como filhos e filhas de Deus. Queridos, nós escolhemos Jesus. Fazemos uma escolha consciente. Inevitavelmente a humanidade inteira, todos os dias, está escolhendo Jesus ou Barrabás. Qual é a sua escolha? Não escolher ainda é uma escolha. Os que não escolhem conscientemente Jesus estarão inconscientemente escolhendo Satanás. Quando Pilatos disse, eis aqui o homem. Isto está lá em João capítulo 19, verso 5. Eis aqui o homem se tornou o título de um livro de Nietzsche. Nietzsche, um filósofo talvez o mais revoltado contra Deus que já surgiu neste planeta. Nietzsche escreveu o livro Eis aqui o homem, mas ele odiava Jesus Cristo. Ele odiava o cristianismo. Mas, querido, Jesus Cristo, ele era um homem 100% homem. E Jesus Cristo era um Deus 100% Deus. Mas ele veio para viver como homem, como nosso irmão mais velho. Ele se tornou um de nós para nos resgatar, para morrer, porque Deus não morre. Para que ele pudesse morrer, ele tinha que se tornar humano. Então, Jesus humano, ele teve um início, ele teve um nascimento e ele teve uma morte. Mas o Jesus Deus, ele não nasceu, ele não morreu. Misteriosamente, em Jesus Cristo, estavam unidas estas duas naturezas. A natureza divina, eterna, e a natureza humana, que teve um começo, teve um fim, teve uma ressurreição. Queridos, Jesus Cristo, ele é o representante do nosso Pai Celestial. Ele é o rosto de Deus. O que mais nós conhecemos da divindade é Jesus Cristo, porque ele veio para revelar o Pai. O homem que estava diante de Pilatos era um homem forte, queimado pelo sol, experimentado nos trabalhos. Isaías capítulo 53, abra sua Bíblia. Isaías capítulo 53 diz que Jesus Cristo era experimentado nos trabalhos. Ele não tinha uma mão fina. Muitos pintam Jesus Cristo como um homem de mãos finas. Não. Jesus Cristo não era um homem de mãos finas. Ele era um homem queimado pelo sol, de mãos grossas, acostumado a pegar na marreta, no martelo, na serra, no serrote, fabricando bancos, fabricando móveis.
ele era trabalhador. Por isso diz aqui, Isaías 53 e o verso 3, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, que sabia o que é sofrer. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Está vendo aqui? Jesus Cristo tinha uma profissão. Ele aprendeu o ofício de carpinteiro. Ele viveu como um carpinteiro. Por isso ele é conhecido como o carpinteiro filósofo de Nazaré. Experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Queridos, um homem que amava as pessoas. Jesus amava as pessoas a tal ponto de estar disposto a pagar qualquer preço para salvá-las. Os artistas religiosos constantemente têm pintado Jesus como um homem de mãos finas e traços efeminados. Os autores dos livros teológicos geralmente imaginam Jesus como um estúpido de maneiras secas. Os religiosos, quando falam de Jesus, têm mostrado muito pouco entusiasmo. Os emocionalistas, indo ao outro extremo, fazem com que vejamos Jesus Cristo de um modo desconfortável. Porém, os artistas estão errados, os autores religiosos estão errados, os líderes religiosos estão errados, mas como era Jesus Cristo? Vejam a descrição que o grande pastor, o pastor do Senado da Casa Branca, nos Estados Unidos, Peter Marshall, ele descrevendo Jesus Cristo, ele disse assim: temos o bastante do Cristo débil, temos o bastante do Cristo pálido, anêmico, do insípido Jesus, mas olhemos para o Cristo dos Evangelhos. Olhe para o Cristo dos Evangelhos, subindo e descendo aquelas empoeiradas estradas da Palestina, queimado pelo sol, bronzeado e destemido. Este é o Jesus Cristo dos Evangelhos, que entrava nas cidades, entrava nas vilas e ele ia curando as pessoas atrás de si, não ficava nenhum doente. Ele era a bênção que era alcançada por aqueles que tinham fé nele. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a bênção colocada à sua disposição. Um homem que enfrentou a morte, tendo a oportunidade de escolher não morrer, ele escolheu morrer. Ele não foi forçado a morrer, ele escolheu dar a sua vida. Por isso, em João capítulo 10, abra sua Bíblia. Em João capítulo 10, e os versos 17 e 18, ele diz claramente: ninguém tirou a minha vida, eu a dei. Voluntariamente, Jesus deu a sua vida. João capítulo 10, vamos ler os versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. E agora o verso 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Voluntariamente eu dou a minha vida para salvar você. É isso que Jesus está falando. Ele não recuou, ele permaneceu firme na decisão de morrer pela humanidade, de resgatar a humanidade, dar o sangue para pagar o preço dos nossos pecados. Eu, de mim mesmo, a dou e tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Pilatos disse: não vejo neste homem crime algum. Lucas 23, verso 4. Mas mesmo assim, não vendo em Jesus nenhum crime, nenhuma culpa, nenhuma falta, ele escolheu açoitar Jesus e matar Jesus, crucificá-lo. Como pode alguém não ver crime, não haver falta e mesmo assim condenar o réu? Queridos, Pilatos fez a sua decisão. Ele escolheu Barrabás. Não foi somente o povo que escolheu Barrabás. Pilatos também escolheu Barrabás. Embora Deus tenha dado um sonho para a mulher de Pilatos, e ela viu Jesus Cristo no sonho, e ela queria ajudar o marido. Por isso ela escreveu um bilhete e mandou entregar para Pilatos este bilhete. E quando, em meio àquela indecisão de soltar ou não Jesus Cristo, alguém abrindo caminho na multidão chegou até Pilatos e entregou-lhe um bilhete. E ele leu, e era o bilhete da esposa dizendo: não entre no caso deste justo, não entre na questão deste justo,
porque eu tive um sonho e muito sofri por causa dele. A esposa de Pilatos viu Jesus Cristo sendo condenado, sendo crucificado. A esposa de Pilatos viu em sonho Jesus Cristo voltando em glória e majestade. Ela entendeu que Jesus Cristo era Deus, era o Messias. Por isso escreveu para Pilatos: não entre na questão deste justo. Mas por amor à posição de governador da Palestina, por amor ao status, ele cedeu, ele escolheu Barrabás. Queridos, à semelhança de Pilatos, muitos hoje não veem nada de errado na vida de Jesus. Até gostam de Jesus, até admiram a vida de Jesus Cristo, honram suas palavras, exaltam sua paciência, defendem a sua mansidão e aclamam o seu poder de decisão, louvam o seu domínio próprio, mas não o aceitam como Salvador, não confessam a Ele os seus pecados, não o amam o suficiente para morrer por Ele. Não amam a Jesus o suficiente para viver por Jesus. Porque Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para o viver de Paulo, só existia Jesus Cristo. E se ele morresse, ele estava morrendo em Jesus Cristo. Tudo era Jesus na vida de Paulo. Tudo na nossa vida tem que ser Jesus. A minha vida está focada em Jesus Cristo. Eu sou dele. Eu pertenço a Jesus. Minha mente é consagrada a Ele. Eu peço todos os dias, todas as manhãs, querido Jesus, escreve na minha testa santidade ao Senhor, o nome do meu Pai, o teu nome, Jesus Cristo, santidade ao Senhor. Esta mente é dedicada e consagrada a Ti. Queridos, nossa mente, nosso ser, nosso todo tem que ser consagrado a Jesus Cristo. Somos dele. Eu escolho Jesus. E quem você escolhe, meu querido irmão? Para viver ou para morrer? Para o arado ou para o altar? Eis-me aqui, Senhor. Ou para o arado ou para o altar? Eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Queridos, Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 6, verso 14. Gálatas, capítulo 6 e o verso 14. Abra sua Bíblia. Aqui nós lemos. Veja a decisão de Paulo. Gálatas 6, 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo perdeu tudo que tinha aqui nesta terra. Status, posição, família. Se tornou um perseguido pela nação de Israel, que queria matar Paulo a todo custo, porque ele aceitou a Jesus como Salvador. Paulo, queridos, em nada se gloriava, senão na cruz de nosso Senhor Jesus. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns se gloriam nos seus bens, alguns se gloriam nas suas riquezas, alguns se gloriam nas suas propriedades, nos seus carros, nas suas casas, no seu conhecimento, alguns se gloriam no seu doutorado. Queridos, muitos se gloriam na sua reputação, no seu bom nome, mas em que você tem que se gloriar? Paulo disse, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Quantos têm se perdido pelo esforço de conservar um nome? Se alguém tem a reputação de ser um evangelista de sucesso, se alguém tem uma reputação de ser um privilegiado pregador da palavra, se alguém tem a reputação de ser um homem de oração, um homem de fé, um homem de especial devoção, corre o positivo perigo de naufragar na fé quando tentado pelas pequenas provas que Deus permite. Com frequência, seu grande esforço é manter a sua reputação. Mas, queridos, a minha reputação já foi maculada, já foi manchada. Não importa, eu não estou aqui para defender a minha reputação. Não é isso que eu me glorio. Eu me glorio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu fui feito prisioneiro de Jesus Cristo. Eu estou a serviço de Jesus na terra. Minha mente pertence a Jesus Cristo para ser usada. Os discípulos, durante os 33 anos e meio que viveram com Jesus, certamente não aprenderam a se gloriar na cruz. Quando Jesus começou a falar da sua próxima morte na cruz, Pedro repreendeu Jesus Cristo e, queridos, depois da morte de Cristo, depois da ressurreição de Jesus, então eles aprenderam a se gloriar na cruz de Cristo. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6:14. Em que você se gloria, meu querido irmão, minha querida irmã? É a cruz de Jesus que absorve todos os interesses da sua vida? Ou existe alguma outra coisa que está ocupando o primeiro lugar na sua vida? Eu quero ler para vocês, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o verso 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o verso 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Paulo tinha tido uma péssima experiência em Atenas, porque em Atenas ele resolveu usar a filosofia, a lógica, a ciência, e falou bonito com os atenienses, mas o resultado foi muito pequeno. Ele não teve tanto sucesso em Atenas, porque ele não exaltou o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo prestes a voltar. Ele, quando enfrentou os sábios de Atenas, ele usou lógica, ciência e filosofia. Mas, chegando na cidade de Corinto, uma cidade grande, ele disse: aqui eu vou mudar a minha estratégia. A minha estratégia daqui para frente é exaltar Jesus, o Cristo crucificado. Por isso aqui em 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 2, ele disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Meu querido irmão, escolha Jesus. Escolha se gloriar na cruz de Cristo. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado, ressurreto, assunto ao céu, prestes a voltar. Este era o grande tema da vida de Paulo. Era nisso que Paulo meditava, era isso que ele pregava. Uma grande igreja foi plantada na cidade de Corinto, porque Cristo foi exaltado. Queridos, a exaltação de Jesus, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto e o Cristo assunto ao céu e o Cristo prestes a voltar. Esse é o tema que vai converter milhares de pessoas. Não é a eloquência do pregador, nem a forte argumentação doutrinária que convence e converte as pessoas, mas sim o poder que existe na cruz de Cristo. Emílio Nestle, numa reunião de jovens, ele disse o seguinte: podem falar ao povo da segunda vinda de Jesus e muitos continuarão em seu caminho totalmente indiferentes. Podem falar do céu e as pessoas dirão: e daí? Porém, o terrível espetáculo de Deus sobre uma cruz quebra os corações que não seriam alcançados de outra maneira. Exaltar o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto e que subiu ao céu. Queridos, em toda parte existem hoje os descuidosos, em toda parte existem hoje os indiferentes, os insensíveis e os depravados. Eles não serão ganhos pela denúncia dos seus pecados, pela crítica, nem por ameaças do lago de fogo, e tampouco por argumentos doutrinários. Mas muitos deles podem e devem ser salvos se nós, se você e eu, como Paulo, exaltarmos a Jesus Cristo e este crucificado, ressurreto, assunto ao céu, prestes a voltar. O apelo que ganha almas é o apelo da cruz de Cristo. Escolha Jesus. Escolha Jesus. Lance a sua sorte ao lado de Jesus Cristo. Quando eu me formei no 2º grau,
o lema escolhido foi Alia Jacta Est. A sorte está lançada. Queridos, a sorte está lançada ao lado de Jesus Cristo. O paraninfo da nossa turma de formandos do 2º grau pegou aquele lema que nós escolhemos, Alia Jacta Est, e acrescentou cum Iesus. Isto significa, a sorte está lançada com Jesus. Escolha Jesus. Lance a sua sorte ao lado de Jesus Cristo. E quando Jesus voltar, ele olhará nos seus olhos e ele dirá para você: venha, bendito do meu Pai, e possua o reino que está preparado para você. Porque você me escolheu, porque eu escolhi você. Jesus Cristo é a pérola de grande preço. Jesus Cristo é o grande tesouro. Cada um pode dar aquilo que tem. E pela graça do meu Jesus, eu tenho Jesus. Por isso estou partilhando com você Jesus Cristo. Escolha Jesus, receba a bênção, receba a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com a graça e a paz de Jesus. Esta é a minha oração. Amém.